Lição 22. Minhas palavras em vós. A palavra e a oração. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João, capítulo 15, verso 7. A conexão vital entre a palavra e a oração é uma das lições mais simples e mais antigas da vida cristã. Como disse um pagão recém-convertido: quando oro, falo com o meu Pai. Quando leio sua palavra, meu Pai fala comigo. Antes da oração, é a palavra de Deus que me prepara para orar, revelando-me o que o Pai deseja que eu peça. Durante a oração, é a palavra de Deus que me fortalece, dando à minha fé sua garantia e seu pedido. Depois da oração, é a palavra de Deus que me dá a resposta, porque nela o Espírito me permite ouvir a voz do Pai. Oração não é monólogo, mas diálogo. A voz de Deus respondendo à minha é a parte mais essencial. Ouvir a voz de Deus é a chave da certeza de que Ele ouvirá a minha. Inclina o teu ouvido e ouve. Dai ouvidos a mim. Ouvi a minha voz. Estas são palavras que Deus fala ao homem, da mesma forma como também o homem fala para Deus. O ouvido de Deus para nós depende de nosso ouvido para Ele. A receptividade das suas palavras em mim será a medida do poder das minhas palavras com Ele. Aquilo que as palavras de Deus significam para mim é o teste de que Ele próprio é para mim, e por isso é também o teste da retidão do meu desejo por Ele em oração. É para esta ligação entre a sua palavra e a nossa oração que Jesus aponta quando diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A profunda importância dessa verdade se torna clara se observamos a outra expressão que esta substitui. Mais uma vez, Jesus havia dito: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A sua permanência em nós era o complemento e a coroa de nossa permanência nele. Mas aqui, em vez de vós em mim e eu em vós, ele diz: vós em mim e as minhas palavras em vós. A permanência das suas palavras equivale à permanência dele mesmo. Aqui se descortina para nós uma visão do lugar em que as palavras de Deus em Cristo representam na nossa vida espiritual, especialmente nas nossas orações. Um homem se revela nas suas próprias palavras. Nas suas promessas, ele literalmente se entrega, ele se amarra completamente àquele a quem fez as promessas. Nas suas ordens, ele estabelece a sua vontade. Ele procura se tornar senhor daquele cuja obediência exige e procura guiá-lo e utilizá-lo como se ele fosse parte de si mesmo. É através das nossas palavras que o Espírito estabelece comunhão com o Espírito e que o Espírito de um homem se transpõe e se transfere para outro. Através das palavras de um homem, ouvidas e aceitas e retidas firmemente e obedecidas, ele pode transmitir-se para outro. Mas tudo isso está num sentido muito limitado e relativo. Deus é o ser infinito no qual tudo é vida e poder, espírito e verdade, no sentido mais profundo destas palavras. Quando Deus comunica a si mesmo nas suas palavras, verdadeiramente ele se dá a si mesmo o seu amor e a sua vida, a sua vontade e o seu poder para aqueles que recebem a sua palavra. Ele faz isso numa realidade que está além da compreensão. Em cada promessa, ele se coloca totalmente à nossa disposição para que o abraçamos e o possuamos. Em cada mandamento, ele se coloca totalmente à nossa disposição para que compartilhemos com ele a sua vontade, a sua santidade e a sua perfeição. Na sua palavra, Deus nos dá ele mesmo. A sua palavra nada mais é do que o Filho eterno, Cristo Jesus. Todas as palavras de Cristo são palavras de Deus, cheias de vida e poder divinos e vivificantes. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Aqueles que fizeram dos surdos e dos mudos seu objeto de pesquisa nos explicam que a capacidade de falar depende muito da capacidade de ouvir e como a perda da audição nas crianças é seguida imediatamente da perda da fala também.
Isso é verdade num sentido mais amplo. Assim como ouvimos, assim nós falamos. Isso também é verdade no sentido mais elevado de nosso relacionamento com Deus. Oferecer uma oração, expressar certos desejos e apelar para algumas promessas são coisas muito fáceis e podem ser aprendidas pelo homem pela própria sabedoria humana. Mas orar no Espírito, falar palavras que alcancem e toquem em Deus, que afetem e influenciem os poderes do mundo invisível, tais orações, tais palavras dependem totalmente da nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. À medida que ouvimos a voz e a língua que Deus fala, e nas palavras de Deus recebemos seus pensamentos, a sua mente, a sua vida no nosso coração, aprenderemos a falar na voz e na língua que Deus ouve. É o ouvido do aprendiz, despertado manhã após manhã, que prepara a língua do erudito a falar tanto com Deus como com o homem, como deve ser. Este ouvir a voz de Deus é algo muito mais que o estudo cuidadoso e atento da palavra. Existe um estudo e conhecimento da palavra no qual há pouca comunhão real com o Deus vivo, mas há também uma leitura da palavra na presença real do Pai, sobre a liderança do Espírito, na qual a palavra vem até nós com o poder divino do próprio Deus. Para nós é a verdadeira voz do Pai, uma comunhão real e pessoal com Ele. É a voz viva do Pai que penetra no coração, que traz bênção e força e desperta em nós a resposta de uma fé viva que volta novamente para atingir o coração de Deus. A capacidade tanto de obedecer como de crer depende de ouvir essa voz. O principal não é saber o que Deus disse para fazermos, mas saber que Deus mesmo disse para nós. Não é a lei, nem o livro, nem o conhecimento do que é certo que produz obediência, mas a influência pessoal de Deus e sua comunhão viva conosco. Não é o conhecimento do que Deus prometeu, mas a presença do Deus vivo como aquele que promete, que desperta a fé e a confiança na oração. É somente na presença completa de Deus que a desobediência e a incredulidade se tornam impossíveis. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Podemos ver o que isso significa nas palavras que o próprio Salvador profere. Precisamos ter em nós palavras assimiladas na nossa vontade, na nossa vida e produzidas na nossa disposição e na nossa conduta. É preciso que elas permaneçam em nós. Toda a nossa vida precisa ser uma exposição contínua das palavras que estão em nós, enchendo-nos. A palavra revela Cristo interiormente e a nossa vida o revela exteriormente. À medida que a palavra de Cristo entra verdadeiramente no nosso coração, tornando-se parte da nossa vida e influenciando-na, que as nossas palavras entrarão no seu coração e o influenciarão. Minha oração depende da minha vida. O que as palavras de Deus são para mim e em mim, minhas palavras serão para Deus e em Deus. Se eu faço o que Deus diz, Deus fará o que eu digo. Como os santos do Antigo Testamento entendiam bem esta ligação entre as palavras de Deus e as nossas, e como a oração deles era realmente a resposta amorosa daquilo que haviam ouvido Deus falar. Se a palavra era uma promessa, eles contavam com Deus para fazer aquilo que tinha dito. Faze como tu disseste, porque tu, ó Senhor, assim o disseste, de acordo com a tua promessa, conforme a tua palavra. Expressões como essas mostram que o que Deus falava em promessa era a raiz e a vida daquilo que eles falavam em oração. Se a palavra era um mandamento, eles simplesmente faziam como o Senhor tinha falado. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. A vida deles era de comunhão com Deus, o intercâmbio entre palavra e pensamento. O que Deus falava, eles ouviam e faziam. O que eles falavam, Deus ouvia e fazia. Em cada palavra que ele falava conosco, o Cristo todo se dá a si mesmo para cumpri-la em nosso favor. E o que ele nos pede é tão somente que nos demos inteiramente para guardar cada palavra até receber sua completa realização. Se as minhas palavras permanecerem em vós. A condição é simples e clara. A sua vontade é revelada nas suas palavras. À medida que as suas palavras permanecerem em mim, a sua vontade me guiará.
Minha vontade se torna o vaso vazio que a sua vontade enche, o instrumento voluntário que a sua vontade domina. Ele enche o meu ser interior. No exercício da obediência e da fé, a minha vontade se torna cada vez mais forte e é levada a uma harmonia mais profunda e mais íntima com Ele. Ele pode confiar totalmente nela, para que nela queira somente o que Ele quer. Ele não teme ao fazer a promessa: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ele fará dessa promessa uma verdade literal para todos aqueles que crerem nela e agirem com base nessa fé. Discípulos de Jesus não estão se tornando cada vez mais claros que, enquanto nos desculpamos pelas nossas orações não respondidas e nossa impotência na oração, e afirmamos uma submissão imaginária à sabedoria e à vontade de Deus, a verdadeira razão de nossas orações fracas tem sido a nossa vida fraca? Só a palavra que vem a nós da própria boca de Deus e pela qual devíamos viver pode fortalecer os homens. É a palavra de Cristo, amada, vivida, permanecendo em nós, tornando-se pela obediência e pela ação parte do nosso próprio ser, que nos torna um com Cristo. É a palavra de Cristo que nos prepara espiritualmente para que toquemos em Deus e dele nos apropriemos. Tudo que é do mundo desaparece. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Unamos o nosso coração e a nossa vida às palavras de Cristo, as palavras nas quais Ele sempre se dá a si mesmo, o Salvador vivo e pessoal. E a sua promessa será nossa rica experiência. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Senhor, ensina-nos a orar.